Bom dia, meus irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Vamos orar para iniciar nossa aula nesta manhã. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença. Pedimos que nos ajude, nos oriente a ensinar a Tua palavra e a todos nós a aprendê-la e a apreendê-la em nossos corações e nas nossas mentes. Senhor, meu Deus, abençoe esta classe, abençoe cada um dos alunos daqui, abençoe cada família aqui representada, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Sejas conosco em todas as coisas, nos guie sempre na Tua vontade, perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus porque oramos agradecidos. Amém. Irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre sobre ídolos do coração. E são vários os ídolos que o ser humano tem nos seus corações. Hoje nós vamos falar sobre o egocentrismo. O texto indicado para a lição é um texto que não tem nada a ver com egocentrismo, mas muito pelo contrário, tem a ver com o altruísmo cristão. Então vamos ler, é Atos 2, 41 a 47. Atos 2, 41 a 47, diz assim a palavra de Deus. Desse modo os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Ok, o comentarista da lição diz o seguinte na introdução. Desde 2001, tenho me interessado por um fenômeno social global chamado neo-individualismo, uma expressão cunhada pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky em seu livro Crepúsculo do Dever, que expressa a tendência egoísta na qual estamos inseridos neste mundo pós-moderno. Acompanhando reportagens sobre essa temática, mais recentemente, uma reportagem do New York Times de 12 de fevereiro de 2012 relatava o seguinte: se ainda havia qualquer dúvida de que estamos vivendo a era do indivíduo, uma olhada nos dados imobiliários confirma isso. Nos últimos milênios, as pessoas viveram amontoadas em cabanas de barro, prédios de apartamentos e casinhas térreas. Mas, nos dias de hoje, uma em cada 4 moradias americanas está ocupada por alguém que vive só. Em Manhattan, a terra mítica dos solitários, o número chega a 1 em cada 2 pessoas. Diante desse fenômeno egocêntrico do neo-individualismo, é de extrema relevância conhecer o espírito da época que envolve a nossa geração. Vivemos uma era marcada por um egocentrismo exacerbado, em que a ética moral de se doar está fundamentada no hedonismo individualista. Fazer o bem ao próximo ou simplesmente ter um envolvimento com o próximo só é bom quando me traz prazer ou algum tipo de benefício. Consequentemente, quando não me traz desconforto, tristeza e angústia. Quer dizer, vivemos numa era em que o fato de se envolver com outra pessoa deve trazer um benefício também para nós. E se não traz, então a gente não se envolve. Mas esse egocentrismo não é nenhuma novidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse para o seu filho na fé: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Em 2 Timóteo 3, 1 a 5. O problema é que esses tempos difíceis estão se intensificando a cada geração, e a igreja precisa estar alerta para não assimilar esse espírito da época. A igreja contemporânea tem sofrido a pressão dessa cosmovisão egocêntrica, e por isso precisa urgentemente tomar algumas atitudes, como veremos nesta lição. Esse texto de Atos 2, 42 a 47 que lemos, apresenta um inspirador resumo acerca da saúde comunitária da igreja cristã. O ambiente descrito por Lucas mostra que os membros da igreja cristã primitiva não sucumbiram ao egocentrismo. Pelo contrário, mostraram-se solidários, valorizando a dimensão comunitária da vida. Eles estavam sempre juntos, tinham tudo em comum, desapegaram-se das coisas materiais,
perseveravam unânimes. Não havia lugar entre eles para posturas egocêntricas. O objetivo do presente estudo é mostrar alguns dos prejuízos causados pelo egocentrismo e ressaltar que, como cristãos, devemos lutar incessantemente contra esse ídolo que insiste em se entronizar em nossos corações, criando a ilusão de que podemos ser o centro de tudo. Os tópicos para a reflexão da lição são os seguintes. O primeiro, o egocentrismo atrapalha a vida de oração comunitária. Em Atos 2,42 diz que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Com o passar dos anos, muitas comunidades têm perdido a grata satisfação de se reunirem sistematicamente para que os crentes exercitem a comunhão e orem uns pelos outros. Vejamos, como deseja ir para uma reunião de oração se vivo na minha vida solitária, mesmo que a minha solidão seja uma solidão em família, na minha redoma de vidro afetiva familiar? Não quero saber dos problemas do meu irmão, porque se for assim, eu teria que me envolver com ele e com seus dilemas. Então, o que eu faço? Prefiro simplesmente assistir aos cultos e depois ir para o conforto da minha casa. Ir a uma reunião de oração implicaria em um desnudar coletivo da alma para o outro, expondo lutas, fraquezas, alegrias e dramas que envolvem a vida da comunidade. Então eu opto por não ser envolvido e principalmente por não me envolver com ninguém. Porém, a palavra de Deus condena essa atitude. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Não há dúvida de que, quando o egocentrismo prevalece, o indivíduo não sente a necessidade de juntar-se a outras pessoas para compartilhar as alegrias e as tristezas, derramando o coração perante o Senhor. Devemos, portanto, estar atentos, lutando contra esse mal que tem se intensificado em nosso tempo. Escrevendo aos Romanos, Paulo recomenda: compartilhai as necessidades dos santos. Romanos 12, 13. O segundo item para a reflexão da lição é o seguinte: o egocentrismo priva o indivíduo de se envolver efetivamente com os irmãos em Cristo. Na igreja é possível ver pessoas insubmissas, desanimadas, fracas, difíceis e vingativas. Paulo exorta toda a comunidade a não somente aos líderes, a que se envolvam com a vida dos irmãos, mesmo que estes estejam imersos em complicações pessoais. Mas para que isso aconteça, todos os membros têm de pagar o preço, de admoestar, consolar, instruir, caminhar, chegar junto, levantar o caído, exercer muita paciência, que é a longanimidade, e evitar que alguém tome os direitos com as próprias mãos. É necessário que o cristão se sacrifique em prol do próximo, envolvendo-se com os irmãos, mesmo aqueles mais complicados e difíceis. É necessário doar-se por amor e por graça apenas. Mas fato é que o egocentrismo nos priva desse rico privilégio de vivermos o que há de mais intensificador no cristianismo, que é o verdadeiro amor cristão. O Senhor Jesus ensinou isso em João 13, 34 e 35, quando ele disse: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mais uma vez podemos ver o inspirador exemplo dos primitivos cristãos, no que se refere ao envolvimento efetivo com os irmãos em Cristo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isso está no texto que nós lemos em Atos 2, 44 e 47. Em terceiro lugar, o egocentrismo leva o indivíduo a se esquecer de que a vida comunitária é feita de compromissos assumidos diante de Deus e dos homens. Esse terceiro ponto é uma consequência do segundo. Se eu vou à igreja simplesmente para apreciar um sermão, se o meu interesse primário é a superficialidade de estar lá, por tradição ou simplesmente porque eu gosto do ambiente, gosto da música, gosto de ver as pessoas, quando sou confrontado, admoestado e exortado pelos meus pares, mesmo que seja feito com amor,
Isso gera em mim um desconforto e uma invasão de privacidade. Na verdade, desejo viver a minha vida intimista, autorreferente, solitária e egoísta. A partir do momento em que me sinto desconfortável numa comunidade, procuro outra que me deixe em paz, até que surja um novo confronto para que eu migre novamente para outra igreja. Isso sem me importar com minhas promessas, palavras empenhadas, compromissos assumidos perante Deus e perante a comunidade. O egocentrismo é incompatível com o crescimento na vida comunitária. No texto de Atos 2, 42 a 47, chama a atenção a palavra perseverança. Para perseverar na doutrina, no partir do pão e nas orações, os primeiros cristãos sacrificaram o egocentrismo. Pessoas egocêntricas não se envolvem, não cedem, não compartilham, não crescem. Portanto, aqueles que assumiram o compromisso de servir a Deus e reconhecem o valor de pertencer à sua igreja, sabem que o egocentrismo não pode determinar a maneira de ser e de viver do cristão. Quando o egocentrismo é superado, passamos a viver para a glória de Deus e, consequentemente, os resultados se tornam cada vez mais positivos. Verdadeiro louvor a Deus, simpatia de todo o povo, salvação de muitas almas, como está escrito em Atos 2, 46 e 47. Para nos livrarmos desse mal que é o egocentrismo, precisamos dia a dia de nos esvaziarmos de nós mesmos, submetendo-nos incondicionalmente a Cristo, como orienta e exorta o apóstolo Paulo. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, do 1 ao 11. Bem, irmãos, essa foi a nossa terceira lição desse trimestre, e uma lição bastante instrutiva e também muito própria para os nossos dias. Incrivelmente, essa lição foi escrita bem antes desses tempos de pandemia e, no entanto, se encaixa tão bem, não é? Hoje nós estamos sofrendo de um distanciamento, né? Parece que os irmãos em geral, grande parte dos irmãos, se acostumaram e se acomodaram em viverem suas vidas vendo apenas a TV, o seu celular, o seu tablet, computador, seja o que for, e assistirem às lives dos cultos, das pregações, e se sentem muito bem com isso. Mas essa é uma conduta que a palavra de Deus reprova completamente. Isso é um exemplo de egocentrismo. E a Bíblia e a igreja é chamada para exercer o amor cristão, o contato físico, o cuidado pessoal, né? Orar uns pelos outros, orar uns com os outros, viver juntos em comunidade, na graça e na comunhão de Cristo. Meus irmãos, que esta lição sirva para nós e nos alerte sobre esse mal do século chamado egocentrismo. Que o Senhor nos livre dele e possamos caminhar firmes, unidos e em comunhão para a sua glória. Meus irmãos, Deus vos abençoe, vos dê um domingo na sua paz, na sua graça. Um grande abraço a todos. Amém.